Infelizmente, nós cristãos temos enfrentado alguns desafios muito sérios atualmente com respeito à ideologia de gênero. E é interessante que muitos círculos cristãos, igrejas cristãs, teólogos, têm usado de uma interpretação bíblica equivocada para sustentarem toda essa ideologia de gênero. Isso não é novo. Quando nós voltamos para o século XX, nós temos alguns teóricos da literatura, alguns teóricos da interpretação bíblica, que vão propor que nós devemos definir o sentido de um texto a partir da perspectiva do seu leitor. Isso é chamado também de lectiocentrismo, onde o sentido de um texto é produzido pela leitura do indivíduo. E nesse sentido, cada indivíduo carrega então para a leitura do texto bíblico seus pressupostos, a sua herança sociológica, política, ideológica, sexual, racial, seja lá o que for. Isso acaba, então, brutalmente rejeitando o propósito original do autor bíblico. Numa hermenêutica ortodoxa, conforme aquilo que a própria Reforma Protestante revisitou ou resgatou na chamada Escola de Antioquia, lá do século V d.C., é de que a boa hermenêutica, a boa leitura bíblica está baseada numa interpretação histórico-gramatical. Histórico no sentido de que há um sentido original presente lá atrás. Autores históricos originais, reais, um público específico para o qual os autores bíblicos enviaram, que estavam dentro de um contexto específico. E aquilo que o texto bíblico retrata é verdade de Deus, que não está aberta para cada um fazer desse texto o que bem entende. E gramatical no sentido de que há toda uma estrutura gramatical presente no texto bíblico. As palavras têm sentidos originais, o processo argumentativo, os pilares argumentativos foram estabelecidos por seus autores conforme aquilo que eles desejavam comunicar ou intencionavam fundamentar nas vidas ou nas igrejas dos seus destinatários. Então, quando essa chamada hermenêutica contextual ou essa hermenêutica centrada no leitor usa do texto bíblico para fazer dele o que bem entende, está simplesmente rejeitando o propósito original do apóstolo Paulo, ou de Moisés, ou do rei Davi, ou de algum dos profetas, ou algum outro autor do Novo Testamento que receberam de Deus a revelação daquele conteúdo. Então, infelizmente, o princípio hermenêutico por detrás da ideologia de gênero, por trás de uma teologia feminista, de uma teologia homoafetiva, é o indivíduo, o leitor, carregar para o texto bíblico, impondo a ele os seus próprios pressupostos e, eventualmente, distorcendo o conteúdo bíblico para que aquele conteúdo encaixe-se na perspectiva do leitor contemporâneo. Um filósofo alemão chamado Hans-Georg Gadamer, ele vai propor, erroneamente, de que a interpretação de um texto acontece na fusão de um horizonte do autor que escreveu o texto, embora pouco importe o que o autor tenha pretendido com aquele texto, e o horizonte do seu leitor, com o prevalecimento da opinião ou da cosmovisão desse leitor. A teologia feminista, a teologia homoafetiva são apenas alguns exemplos dessa chamada hermenêutica contextual, onde o contexto do indivíduo determina o sentido do texto. Poderíamos citar tantas outras, que foi até base da teologia da libertação, de tantas outras teologias que olham para o indivíduo como o definidor do sentido do texto. E quando nós voltamos, por exemplo, para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 em diante, quando Pedro diz que nenhuma profecia, e ali por profecia podemos entender toda e qualquer revelação de Deus, que nenhuma revelação de Deus foi dada a partir de, ou compreendida a partir de pessoas, indivíduos que estavam nas suas próprias ideias tentando propor alguma coisa. Não provém de particular elucidação, mas esses homens foram carregados, foram movidos, impulsionados pelo próprio Deus, para que aquilo que nós tivéssemos fosse exatamente o que Deus intencionava que tivéssemos.